Gatos e gatos do meu coração, vamos lá então. Sistemas lineares. Gurizada, seguinte. Primeiro, antes de saber o que é um sistema linear, é interessante que eu saiba o que é uma equação linear. Equação linear nada mais é do que... Isso é uma equação linear, tá, pessoal? Só essa. Equação linear é uma equação onde aparecem números multiplicando incógnitas, tudo bem? E o expoente dessa incógnita pode ser 1 ou 0. Quando é 0, vira 1 e some. É como se aqui fosse assim, ó, x na 0, tá? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, essa coisa aqui, ó, é a mesma coisa que 7, tá? Só não entendi direito. Quer ver? Tipo, 3x mais z menos w igual a 0. Isso aqui é uma equação linear. Tá, pessoal, quando é que não vai ser linear? Quando eu tenho algo assim, tipo... raiz de x mais 5 igual a z. Não é linear. Por quê? Porque eu tenho raiz da letrinha. A letrinha sempre tem que aparecer bonitinha elevado a 1, tá? A letrinha, no caso, é incógnita, né? A diferença de incógnita para variável é que variável varia o valor. E incógnita tem valor. Talvez eu não saiba quem é, mas tem valor, tá? Nesses casos aqui seriam variáveis, né? Porque, tipo, 2 vezes alguém mais outro alguém que dê 7 tem infinitas possibilidades, então varia. Tá, mas a gente vai falar isso depois. Esse cara é a mesma coisa que isso aqui, ó. Tá? Por propriedade de potência. Então, não é linear porque não está elevado a 1. Ou seja, algo assim também, ó. Y² mais x mais z igual a 12. Isso aqui também não é, porque tem o bendito ao quadrado, tá, na incógnita. Então, isso aí caracteriza que essa equação não é linear. Então, linear aqui, ó, essa é linear, essa não, que é a mesma dessa, e essa não também, tá? Não importa quantas incógnitas a gente tenha, tudo bem? O númerozinho que fica na frente da incógnita eu chamo de coeficiente da incógnita. Aqui nesse caso é 1, 1 e 1. Nesse caso é 2 e 1, tudo bem? Esses são os coeficientes da minha incógnita. E o termo independente é o cara que não tem letrinha. Nesse caso é o termo independente, tá beleza? Tudo bem até aqui? Espero que sim, né? Deixa eu ver o que mais. E o que é um sistema, professor? Sistema... O que a gente vai chamar de sistema? A gente chama de sistema quando eu tenho mais do que uma equação relacionada. Tá? Por exemplo, eu tenho alguém mais alguém que dê 5. Concordam comigo que essa possibilidade de dois números somados darem 5 são infinitas possibilidades disso acontecer, tudo bem? Tipo, podia ser 0 mais 5, 5 mais 0, 4 mais 1, 1 mais 4. Aí, sem contar os negativos, por exemplo, 10 e menos 5, sendo y, né? Ou então, tipo... menos 200 e mais 205, tudo bem? Números com vírgula, números quebrados, 4,99 mais 0,01. Então, são infinitas possibilidades. Porém, eu te falo assim, ó, pensa, eu estou pensando em dois números que é a soma das 5. Quais são os números? Tu não sabe me dizer. Com certeza, pelo menos não. Só um chutinho, né? Agora, se eu falar assim, ó, os mesmos dois números... Se eu fizer o dobro do primeiro mais o segundo, também dá 5. Tá? Aí agora tu tem como me responder. Por quê? Porque eu te dei duas relações, isso é uma relação, isso é outra, ou seja, cada equação é uma relação, diferentes, tá? E eu tenho dois caras que eu não sei. Então, quando a quantidade de variáveis, né, nesse caso incógnitas, é igual ao número de equações que eu te dou, tu consegue, sim, chegar a uma conclusão a respeito de ter solução, de não ter, tá? Daí tu consegue resolver. Vamos ver, então, nesse caso, como que eu posso resolver? Tem várias maneiras. A maneira tradicional é aquela de isolar uma letra e jogar na outra equação, tá? Por quê? Porque eu não consigo resolver uma conta que tenha duas letras. Então, o primeiro modo, né, que eu vou chamar aqui, ó, modo 1, esse a gente aprende lá no ensino fundamental, é escolher uma das duas equações, tá? Eu vou escolher a primeira e vou isolar uma letra. Então, isolar é deixar sozinho, tá? Então, fica assim, ó. Y é igual a 5 menos x. Eu poderia ter isolado também o x, passando y para o outro lado, tá? Vou jogar esse cara que eu tirei da primeira equação na segunda. Fica assim, ó. 2x mais y, porém, 2x mais y é igual a 5, né? Porém, esse y quem é? É 5 menos x. Igual a 5.
fica 2x menos x, que dá x, é igual a 5 menos 5, que passa para o outro lado. Ou seja, ó, quem tem letra com quem tem letra, quem não tem com quem não tem. Passa para o outro lado. Então, vai ficar x igual a 0. Como eu faço para descobrir quem é o y? Jogando em qualquer uma das equações. Essa, nessa isolada, tá bom? Então, eu vou jogar nessa que está prontinha. Fica y é igual a 5 menos 0. Y é 5. Ou seja, a minha solução, né? A minha solução nada mais é do que um par. Eu chamo de par ordenado, tá? Porque assim, eu estou colocando aqui, pessoal, algo de maneira... como se fossem duas perguntas. Quem é x, quem é y? Então é nessa ordem, porque nessa ordem foi dado. Então eu boto assim, ó, quem é o x? X é 0. Quem é o y? Y é 5. Eu boto entre parênteses para dizer que é um par, tudo bem? O nome disso é solução. O que é a solução de um sistema? É o par, ou o trio, ou a quadra, depende da quantidade de letrinhas, depende da quantidade de incógnitas, que colocando em todas as equações, fecha a equação, tá? Vamos voltar. O que seria uma solução dessa equação? Isso não é um sistema porque está sozinho, tá? Então, como está igual a 0, eu digo que tem uma solução trivial aqui. Se eu botar x valendo 0, z valendo 0 e w valendo 0, eu vou ter uma solução. Então, uma solução disso é 0, 0, 0. Tem outras? Tem, porque eu tenho 3 letrinhas e uma equação só. Tá? Quer ver outra? Se fosse 0, 1 e 1, ficaria 3 vezes 0 mais 1 menos 1, tudo bem? Então, se for 0, 1, 1, a minha. 0 no lugar de x, 1 no lugar de z e 1 no lugar de w. Teria também como solução, tá? Então, solução nada mais é do que a quantidade de... os números, né? Que colocados no lugar das incógnitas, as contas todas dão certinho. Beleza? Então, vamos ver o que eu vou falar mais agora nessa parte. Outra coisa interessante da gente falar são sobre sistemas equivalentes. O que são sistemas equivalentes? São sistemas diferentes, porém que têm a mesma solução, tá? Vou inventar um agora ligeirinho aqui pra gente, ó. 3x menos y igual a menos 5 e x mais 2y igual a 10, tá? Esse sistema é equivalente a esse aqui. Esse sistema é equivalente a esse aqui. Por quê? Porque se a gente fizer todas as contas, ó, porque eu fiz de cabeça rapidinho, esse cara admite essa solução, que é a mesma solução do outro sistema. Então, esses dois sistemas eu entendo como equivalentes, tudo bem? Beleza? A primeira parte é isso. Beijo do gordo. Uou!